filhinhos, tudo bom com vocês? Tudo bem, sua mãe, como é que tá, querido? Tá boa? Manda um beijo. Aquela mulher que é pitozinha, aquela maravilhosa que eu amo demais. É, professor, você não conhece minha mãe, não conheço você, conheço tua história, conheço tudo que você tá fazendo de errado aí. E tudo que você vai aprender aqui é passar o quê? Pra acertar. Pra começar a tirar o quê? Nota boa na redação. Gente, primeira coisa, põe na tua cabeça aí, redação não é dom. Redação é técnica. Você aprende a técnica, aplica a técnica e pronto, arroz com feijão é nota boa, amor. Mas antes, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Pamba do canal Redação e Gramática Zica. Se você ainda não se inscreveu nesse canal que é sucesso universal, mundial, intergaláctico, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida até agora, tá, meu amor? Já entra lá no canal, já se inscreva, já compartilhe com seus amigos, fala do canal. Mas aqui, conhecer uma professora linda, sensual, maravilhosa, que finalmente eu consegui entender todo o negócio lá da redação lá. Você tá entendendo? Que eu não tô aqui pra brincadeira não, meu anjo, eu tô aqui para ensinar você a tirar uma nota máxima. E é possível? Claro que é possível, né, meu anjo? Nota máxima existe para ser tirada, então por que não você? Vamos entender, começar a entender essa estrutura de uma redação, né? Gente, coloca uma coisa na sua cabeça, antes de tudo, redação não é dom, redação é técnica. Você aprende a técnica, aplica e pronto. Tá? Não é, mas eu não tenho inspiração. Para. Você não me irrita não, que a gente não tá falando de inspiração. Redação é técnica, você aprende a técnica, você tem um determinado conhecimento sobre um assunto, um conhecimento, né? Você se informa ao longo do ano e você vai aplicar isso na redação. Então esquece esse negócio que você não estava inspirado ou que... Para. Tá? Pode parar que você não vai precisar de inspiração não. Você vai aprender e vai aplicar. Bora lá! Estrutura de uma redação nota máxima. Nós estamos falando aqui da dissertação, né? Pedida ali no Enem, no vestibular. Como que eu faço? Primeira coisa, nós temos que entender qual é o nosso objetivo na redação. Qual que é o nosso objetivo, professora? Olha ali a palavra que combina muito comigo, uma coisa que eu sou muito, sedutora. Você vai fazer o que na sua redação? Você vai seduzir o seu corretor, tá? Nós seduzimos com as palavras. É esse o seu objetivo. Antes de entender estrutura ou qualquer coisa do gênero, você tem que saber o porquê de você estar ali. Qual é o meu objetivo ao escrever esse texto? Você tem que seduzir, você tem que convencer o leitor da sua opinião em terceira pessoa, e já vou explicar isso. A linguagem, em qualquer forma, tem um objetivo e tem o poder de convencer, de persuadir o outro. E é isso que você faz na sua redação. Você vai escrever, você vai dar argumentos para convencer o seu leitor da sua opinião. Tudo bem, gente? Parece difícil, mas não é, e vocês vão ver o que eu tô falando. Olha só, o Enem pede uma dissertação argumentativa. Dissertar é falar sobre algo, tudo bem? Dissertar não é dar a sua opinião, o que você acha. Dissertar é falar sobre algo. Onde que entra a sua opinião em terceira pessoa? Aqui, ó. No argumentativo, você vai dar argumentos falando sobre algo para convencer o leitor. E no caso, o leitor é a pessoa que dá a nota. E se essa pessoa aí, você tem que convencer ela bem, porque no caso a nota vai depender dele, então é bom e bem. Tudo bem? Apresentarei informações para convencer que o meu ponto de vista é o quê? É o verdadeiro. Você vai apresentar argumentos para convencer o seu leitor que o seu ponto de vista é correto. E aí, dentro desses argumentos, o que a gente usa como recurso? Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Você pode fazer citação, você pode trazer um fato histórico, você pode trazer exemplos. Tudo isso você usa para persuadir, para mostrar ao seu leitor que o que você está falando está correto. E você vai convencê-lo. Tudo bem? Olha só. Mude a sua visão sobre redação. Muitos alunos falam assim, ai professora, eu não gosto da redação, porque a redação dá trabalho, porque a redação não sei o quê. Gente, redação salva a prova, tudo bem? Não à toa no Enem ela vale metade da tua nota, porque vocês lembram, a prova vale de 0 a 1000 e a redação vale de 0 a 1000. Soma isso e tira uma média aritmética ali. Gente, a redação não é uma obrigação, é um direito que você tem.
Por que que eu digo isso a você, gente? Quando você faz a prova objetiva, as questões, as 45, 90 questões, observe que existem diversos fatores ali que influenciam você. O nervosismo, tempo de prova, né? Muitas vezes você chega na sua casa, eu tenho certeza que você já passou por isso, você chega na sua casa, você vai conferir o gabarito e você fala assim, putz, mas é um desgraçado, como é que eu errei isso daqui, eu sabia isso daqui. Não é falta de conhecimento. Existem diversos fatores ali que influenciam você no momento da escolha da alternativa. Gente, observe, você tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Você tem uma só certa, você tem 4 chances de errar e uma só de acertar. Vocês entendem? Que é um pouquinho, a vantagem é bem pouquinho pro seu lado a vantagem, né? É pequenininha a vantagem pro seu lado. Ou seja, a chance de você escolher a alternativa errada é muito maior do que você escolher a certa. Existem fatores, principalmente o nervosismo, que influencia bastante ali na hora da sua escolha. Então a prova, eu sempre digo isso a vocês, a prova em si, ela não prova nada. Não é porque você errou a alternativa que você realmente não tinha aquele conhecimento, você não sabia. Não, muitas vezes a gente erra sabendo, mas na hora a gente não percebe. Tudo bem? Na redação, você mostra para um leitor, para uma banca, que você não é um número de RG, que você é um ser que pensa, que sabe argumentar, que sabe propor uma solução para o problema, tá? E escrever, aí as pessoas falam assim, né, professor, mas sabe qual que é o problema? O meu probleminha é que eu não sei escrever bonito, que eu não sei escrever palavras complexas, meu anjo, segura isso daí. Não me deixa nervosa. Amor, escrever bem é escrever de forma clara e objetiva, não é escrever palavras complexas. Inclusive, tem aluno que tem um vocabulário mais rebuscado e se isso prejudica na leitura da redação, a nota é descontada. Ou seja, escrever bem é escrever de forma clara e objetiva e não escrever de forma difícil ou palavras rebuscadas, tudo bem? Ou seja, você já pega o conhecimento que você tem e aplica. Não precisa ficar lendo o dicionário ou aprender palavras difíceis. Isso não é sinônimo de escrever bem, tudo bem? Olha só, gente, redação é um direito seu. Você tem o direito de provar que é um ser pensante e que a prova objetiva muitas vezes não prova nada. Tanto porque, se a gente falar do Enem, a prova objetiva não depende só de você a nota. Também depende de uma média geral, né? Da quantidade de pessoas que acertaram e erraram aquela questão para realmente ter uma nota. Ou seja, onde que você só depende de você? Na redação. Tudo bem? Garanta-se aqui. Isso daqui vai te ajudar muito. Tudo bem? Olha lá. O que é dissertar? Porque a gente fala, vai ter que fazer uma dissertação argumentativa. Primeira coisa, as pessoas não conseguem entender a primeira parte dessa tipologia textual. O que é dissertar? Dissertar nada mais é que falar sobre algo. Não é dar a sua opinião, não é expor, né? É só falar sobre algo, como se fosse uma notícia de jornal. Tudo bem? Ok. Agora, por que eu digo isso? Porque a dissertação, nós temos 3 tipos. Antes da gente ir para o que a gente precisa, é importante que você entenda isso. Muita gente nem sabe disso daqui. Nós temos 3 tipos de dissertação em língua portuguesa. Nós temos a dissertação subjetiva, expositiva e argumentativa, que é essa que nós focaremos na aula de hoje. Tudo bem? A dissertação subjetiva, subjetivo significa sujeito, indivíduo. A subjetiva é aquela que é escrita em primeira pessoa, gente. É aquela que você expressa a sua opinião, o seu sentimento. Então, por exemplo, uma dissertação subjetiva é uma crônica, ou que você escreve em primeira pessoa, ou um texto na sua rede social, ou uma página do seu diário. Isso é uma dissertação subjetiva. Subjetiva vai de indivíduo para indivíduo, de sujeito para sujeito. Ela é escrita em primeira pessoa e você pode expressar sentimentos, emoções, coisas que você não pode fazer, por exemplo, na argumentativa. A dissertação expositiva, existe uma linha bem tênue aqui entre a expositiva e a argumentativa, né? Porque às vezes as pessoas começam a escrever a redação, acabam caindo na expositiva e não percebem. A expositiva, gente, você tem que pensar numa notícia de jornal. Ela não tem opinião, ela simplesmente, expositiva, ela expõe algo que aconteceu.
Não tem opinião, não tem argumento. Então, o que seria uma dissertação expositiva? Olha só, ocorreu um crime na rua 15 de novembro. Até agora ninguém foi preso, a polícia está investigando para ver se identifica algum suspeito. Isso é uma dissertação expositiva. Eu estou falando sobre algo, estou expondo um fato, algo que aconteceu. Tudo bem? Não dei minha opinião, não falei que se o crime, se quem morreu era bom, se era ruim, se merecia morrer. Ninguém merece morrer, né? Ninguém merece. Mas, eu não estou expondo nada. Só estou falando, eu não estou argumentando sobre nada. Eu só estou expondo, o que aconteceu. Ponto. Tudo bem? E aí nós temos a dissertação argumentativa, que esse é o foco da nossa aula de hoje. O que é dissertação argumentativa? É aqui que entra a sua opinião em terceira pessoa. É aqui, ó, argumentativa é porque você dará argumentos para convencer alguém de alguma coisa. Tudo bem? Você vai exemplificar. Você vai fazer uma citação, você vai convencer de todas as formas que o seu ponto de vista é verdadeiro, só que em terceira pessoa. Por quê? Então, o que a gente vai começar a ver antes de ver essa estrutura? Quais são as características de um texto dissertativo argumentativo? Porque antes de entender a estrutura, eu tenho que entender o que tem que ter dentro desse texto. Quais são as regras que eu não posso infringir? Quais são as regras que eu não posso errar ali? Qual que é a regra do jogo? O que eu não posso começar a errar? Porque senão a sua redação, inclusive, pode ser anulada. São essas características que eu vou mostrar para você a partir de agora. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro, dissertação argumentativa. A primeira característica dela e a mais importante. Ela sempre é escrita em terceira pessoa. Ela sempre é escrita em terceira pessoa. Como assim? Gente, se você escrever a sua redação dissertativa em primeira pessoa, você não está fazendo um texto dissertativo, você está fazendo um texto subjetivo. Lembra lá do primeiro tipo de dissertação? Quando você escreve em primeira pessoa, você se compromete com o que está escrito ali. Você se inclui no texto. Quando você escreve em terceira pessoa, você não se compromete. Não é você que está dizendo nada, amor. Quem disse isso ali? Foi o eu lírico. Não fui eu, foi um eu lírico. Você não se compromete. Então, se você disser, né? Por exemplo, eu acho o governo corrupto. Alguém pode te processar para que você prove isso? Por que você acha corrupto? Tudo bem? Alguém pode te processar por danos, falando, mas prova que é corrupto. Agora, se você escreve assim, ó, acha-se que o governo é corrupto. Quem acha? Acha-se. Terceira pessoa, não sei quem acha não, gente. Acha-se, viu? Você não se compromete com nada que está escrito ali. Deu para entender? Formalidade e norma culta. O que eu quero dizer com formalidade e norma culta? Norma culta é seguir as regras gramaticais. Formalidade e norma culta são coisas diferentes, tudo bem? Formalidade e norma culta segue as regras da gramática. Concordância, regência, crase, vírgula no lugar certo. Professor, você falou esse negócio da vírgula aí já é um probleminha pra mim, mas tudo bem, assiste as nossas aulas que você não vai ter mais problema com vírgula. Então, seguir as regras gramaticais, ok? O que é formalidade? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer assim, o que eu posso dizer de mim? Eu sou uma pessoa que no meu dia a dia, eu fujo bastante da formalidade, não é mesmo? Eu falo com os meus amigos, eu falo gíria, todas as, por que não, não é verdade? Mas eu posso escrever gíria na redação? Não, eu tenho que me manter formal. Eu tenho que usar as palavras dentro ali da gramática, da regra, né? Não preciso ser polido, escrever palavras difíceis, isso não tem nada a ver com formalidade. A formalidade é não escrever gírias, é não escrever palavrões na redação, isso não pode. Tudo bem? Você tem que escrever dentro da norma culta e mantendo a formalidade. Mas na vida real, professora, no meu dia a dia, eu posso fazer isso com os meus amigos? Pode, desde que a situação permita. Tudo bem? Tranquilo, porque as pessoas ficam assim, não, usar a língua portuguesa você tem que ser formal, você tem que ser sempre uma máquina. O que é isso, né, gente? A vida é muito mais que isso, né? A gente tem que saber qual é o momento de utilizar determinadas linguagens.
Quando eu tô no meio dos meus amigos, eu posso usar gíria, falar um palavrãozinho suave. Na redação eu sei que eu não posso escrever. Tudo bem, é só saber o momento de utilizar. Olha lá, distanciamento do leitor. E aí, isso daqui se liga completamente à primeira regra da utilização da terceira pessoa. Quando você usa terceira pessoa, você se distancia do leitor. Você não o convence por meio de um sentimento. Você não pode expressar sentimentos e emoções numa dissertação argumentativa. Você tem que expressar o quê? Argumentos e não sentimentos. Você tem que convencê-lo por meio dos argumentos. Deu para entender? E manter um distanciamento, você não pode se incluir na história, tá? Porque quando você se inclui, automaticamente você traz expressões em primeira pessoa e você tenta convencer por meio de sentimentos e não argumentos, né? Automaticamente, o que tem que ter na dissertação argumentativa? Argumentos, né? Os argumentos que vão convencer o seu leitor que o seu ponto de vista é verdadeiro, que o seu ponto de vista é o correto, e o cara vai terminar de ler o seu texto falando assim, caraca, senti um impacto aqui, gente. Eu senti esse impacto aqui, essa pessoa aqui me convenceu aqui. Tudo bem? Fica a dica aí pra você. Principalmente quando falamos do Enem, solução para o problema. Eu trato bastante disso no nosso curso, eu também trago isso lá nas nossas aulas do YouTube. O que é essa solução para o problema e como fazê-la da forma correta, gente? Todo mundo acha que propor solução para o problema é simplesmente falar, é preciso investir em ciclofaixa, é preciso investir em transporte público, quando na verdade você tem que dar uma solução para o problema de forma concreta. Você tem que desenvolver o que eles pedem, inclusive no edital do Enem, um projeto de intervenção. E eu explico para vocês como fazer esse projeto de intervenção. Não é simplesmente falar, precisa investir em ciclofaixa, precisa investir em transporte público se o tema fosse mobilidade urbana. Não é isso. O que eu quero é que você fale, responda a pergunta, como solucionar esse problema. Como solucionar este problema. Crie um projeto de intervenção, tudo bem? E eu vou falar sobre um pouquinho sobre isso hoje com vocês, tá? E, claro, título. Professora, você é muito mal informada, porque não sei se você tá sabendo, mas no Enem o título não é obrigatório. Se ele não é obrigatório, significa que ele é opcional. E tudo que é opção para mim, eu sempre opto por fazer algo completo, tudo bem? Gente, título não é obrigatório, o título ele é opcional, mas eu sempre indico a vocês que coloque o título na sua redação. Não custa nada você apresentar o texto bonitinho ao seu leitor, dar um título para ele entender ali, deixar toda a estrutura do texto completinha. E já vou falar o seguinte para vocês, tá? Salvo alguns editais, se você for prestar um vestibular ou um concurso público, por exemplo, tá? O título, ele é obrigatório. Se o seu edital não falar nada sobre o título, ele é obrigatório. Deu para entender? Tudo bem? Isso daqui, ele só é opcional no caso do Enem e no caso do seu edital falar que ele é opcional. Se não falar nada sobre o título, coloque sempre, senão sua nota será descontada por falha na estrutura do texto. Beleza? Beleza. Ai, professora, já... Ixi, minha boca espumou aqui. Tudo bem, vamos lá, vamos dar sequência. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos começar a falar aqui sobre essa estrutura, o que tem que ter, o que não pode faltar no seu texto, tá? Dentro dessas partes de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, olha só, gente, só de bater o olho aqui, a gente já percebe o seguinte, o seu texto, ele é composto, obrigatoriamente, por 3 partes, além do título. Tudo bem? Eu tenho que ter pelo menos um parágrafo de introdução, pelo menos um de desenvolvimento e pelo menos um de conclusão. Pelo menos 3. Quando o seu corretor pegar a sua redação, quando ele olhar para ela, se ele não enxergar pelo menos 3 parágrafos, você já vai ter desconto na nota por falha da estrutura do texto. Lá no Enem, a competência número 2 trabalha essa questão da estrutura. Então, a sua nota na competência 2 vai lá embaixo porque você falhou na estrutura do texto já de cara. Quando o seu corretor pegar o seu texto, ele tem que ver pelo menos 3 parágrafos.
um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Normalmente, o que os alunos costumam fazer, e não está errado, tá? Eu faço um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Pode? Pode. Tem gente que trabalha a seguinte estrutura: 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 também de conclusão. 1 com o projeto de intervenção e 1 para fechar ali o texto, retomando a tese. Pode? Pode. Gente, nunca fiquem noiados assim com essa questão, obrigatoriamente tem que ter quantos parágrafos? No mínimo 3. Tudo bem? Num texto, claro, de 30 linhas, eu nunca recomendo que você faça 8 parágrafos, é muito. Seus períodos vão ficar muito curtinhos e seu texto vai ficar ruim, vai ficar muito dividido. Eu recomendo entre 5, no máximo 6 parágrafos num texto de 30 linhas. Eu acho que o ideal é entre 4 e 5 parágrafos, tudo bem? Por quê? Parágrafo, você tem que evitar que o parágrafo seja muito longo. Parágrafo longo gera falta de coesão e coerência, então é melhor você dividir as suas ideias em mais períodos do que você fazer um parágrafo gigante de desenvolvimento, fazer lá um parágrafo gigante e todo confuso. Sempre recomendo a você que divida as suas ideias. Ideias diferentes, parágrafos diferentes. Isso é uma regra que você tem que levar para a sua vida. Ideias diferentes, parágrafos diferentes, tá bom? Para que seu texto mantenha a coesão e a coerência. Tudo bem? Então eu tenho que ter pelo menos 3 e vamos estabelecer ali uma máxima, ok? Entre 4 e 5 parágrafos. Já tá bom o seu texto. Lembre-se, você só tem 30 linhas, isso não é uma dissertação de mestrado, tá? É só um texto falando 30 linhas ali para você argumentar. Dá para ir muito bem isso daí. Vamos conversar um pouquinho agora aqui sobre a introdução. O que não pode faltar na introdução do seu texto? A introdução, gente, ela apresenta a tese ao leitor. Muita gente não sabe o que é tese, eu vou te explicar agora. A tese é a ideia principal ou o ponto de vista que será defendido. Toda a introdução, ela apresenta, já vou colocar aqui para você, principalmente se a gente está falando da redação do Enem, a tese, ela apresenta o problema ao leitor. A tese é aquela oração principal dentro do parágrafo que apresenta a ideia ou o ponto de vista que será defendido. Ela apresenta esse problema ao leitor. Tudo bem? Dentro da introdução não pode faltar a tese. Qualquer um dos erros que os alunos praticam aqui dentro da questão da introdução. Eles começam um texto de uma forma muito direta, sabe? Existem diversas técnicas de introdução, isso é uma aula que eu tenho lá no nosso curso completo do site, tem também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então você pode pesquisar lá, assistir tranquilamente e existem diversas técnicas de introdução. Cuidado que uma dessas falhas que eu já estou falando para você é começar o texto de uma forma muito direta e você esquece que o leitor não sabe sobre o que você está falando. A introdução, gente, ela tem que servir para o seguinte: qualquer pessoa que não saiba sobre o que você está falando tem que ser capaz de ler o seu texto e entender a temática. Tudo bem? Então, na introdução você tem que apresentar este problema ao leitor de uma forma objetiva, mas de uma forma que você introduza realmente o problema, porque você contextualize para ele sobre o que você vai falar. Tudo bem? Suponhamos que o tema seja os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Tá bom? Aí o aluno começa a redação falando assim, ó: a mobilidade urbana é realmente um problema grave. Como assim? Parece que eu já sabia sobre o que você está falando. Não. Você tem que começar o seu texto de uma forma que você introduza realmente a ideia para ele, né? Um dos problemas das grandes metrópoles brasileiras é a mobilidade urbana. Então, olha lá, você começa falando que um dos problemas... Então, a mobilidade urbana é realmente um problema. O seu leitor não sabe sobre o que você está falando. Você tem que pensar sempre assim, ó. O corretor, ele não sabe sobre o que eu estou falando. Eu tenho que introduzir de uma maneira que fique clara. Tudo bem? Então, olha lá. Na introdução, você instiga o leitor. Você traz o problema para ele. Você não dá argumento na introdução. Você não dá solução para o problema na introdução. Muito cuidado.
Eu corrijo redações todos os dias, nós temos os alunos da nossa plataforma e eu leio essas redações, eu vejo esses problemas, principalmente no comecinho do ano, né? No comecinho do ano a gente pega os textos mais crus, os alunos começando a estudar e é natural que ele já faça tudo sem perceber dentro da introdução e a gente faz essas indicações lá para vocês. Olha só, dentro da introdução você está falando do problema, você está tentando argumentar, você já está dando uma solução. Não, cada parte da redação tem uma função. E aí você vai ter que dividir e colocar cada parte no seu lugarzinho. Então a solução não é na introdução, o argumento não é na introdução, tem parágrafos para isso. Fique atento, tudo bem? A introdução serve apenas para você apresentar o problema, para você instigar, para você, né, trazer essa vontade do leitor de continuar a ler o seu texto. Coloca informações que serão desenvolvidas. Por exemplo, existe uma técnica de introdução que eu explico isso na aula para vocês, que é, por exemplo, enumeração de problemas. Se você está falando sobre saúde pública, você pode colocar lá a falta de médicos, de estrutura, de investimentos, de profissionais qualificados. Então você pode chegar lá na sua introdução e enumerar problemas. Inclusive, às vezes você enumera os problemas na introdução e escolhe 2 ali para fazer o desenvolvimento. Claro que se você enumera 4 problemas, você não tem espaço na redação para desenvolver sobre todos. Mas você pode escolher 2 ou 1 desses problemas para desenvolver. Deu para sacar? É uma sacada do louco. Olha lá. Coloca informações que serão desenvolvidas e aí você aplica as técnicas para fazer uma introdução. Sabendo o que tem que ter na sua introdução, e agora você já sabe, o que você vai fazer depois? Você simplesmente vai escolher a técnica que você se dá melhor. E essas técnicas eu apresento ao longo do nosso curso. Tudo bem, gente? Não tem segredo. O que não pode faltar na introdução? A apresentação do problema ao leitor. E aí, quando eu sei qual é este problema que eu vou apresentar para ele, eu escolho uma técnica e aplico. Lembra? Redação não é dom. Redação é técnica. Você escolhe a técnica e aplica na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Desenvolvimento. Desenvolvimento da redação. Também conhecido por antitese ou antítese. Você usa o desenvolvimento para convencer o leitor. É dentro do desenvolvimento que você vai apresentar os argumentos para convencê-lo. Tudo bem? E aí eu já dou aqui a dica para você. Quais são os recursos que você pode usar no seu desenvolvimento que vai deixar o seu argumento mais forte, que vai ajudar a convencer o seu leitor da sua opinião? Você pode usar dados que você saiba sobre aquele tema, você pode usar estatísticas, pesquisas que foram feitas a respeito daquele tema, você pode usar fatos, algo que aconteceu e que foi uma notícia que aconteceu e aí o Brasil inteiro sabe sobre essa notícia. Você pode usar um fato para comprovar o que você está falando. Você pode usar exemplos para defender o quê? A sua tese, aquela ideia que você apresentou lá na introdução. Você pode fazer comparações históricas, tudo bem? Comparações culturais. Tudo para convencer e provar para o seu leitor que você está certo. Ah, gente, professora, mas você explicando é muito simples, mas na hora do texto é diferente. Porque até agora você estava enxergando a redação como puro dom, como pura inspiração. Mas agora vocês estão vendo que existem técnicas para cada parte. Existem técnicas para fazer o argumento. Você escolhe qual que é a técnica que você vai usar e aplica. Gente, primeiro você tem que ter a visão. O que tem que ter no desenvolvimento? O argumento. O que eu posso usar dentro desse argumento? Posso usar dados estatísticos, posso usar exemplos, posso usar fatos, posso usar comparações. Qual é a técnica, então, que eu vou usar? Qual é a técnica que eu tenho mais facilidade? Depois disso, treinar. Não existe fazer uma boa redação, entender as técnicas e não treinar. Redação é treino, tá?
Redação é treino. Por isso que a gente tem os alunos que ficam lá com a gente o ano inteiro fazendo uma redação, 2 redações por semana. Para o quê? Para fixar aquela estrutura, para treinar, para entender onde está errando. Redação é treino. Se você não sabe, eu sempre uso esse exemplo, se você não sabe jogar vôlei, você entra numa escolinha de vôlei, aprende, primeiro você não vai para a quadra, você vai para uma sala de aula, aprende o tamanho da quadra, aprende quais são os toques do vôlei, né? Quais são as regras do vôlei e depois você vai para a prática. É o que você está fazendo aqui. Você está aqui na aula, você está entendendo quais são as técnicas e o que é importante, que você aplique isso no seu dia a dia, na sua semana. Ai, professora, mas é só o professor corrigindo? Você pode trocar textos com os seus colegas. Tudo bem? Pede para o seu amigo ler, fala assim, não fala o tema para ele. Dá a redação para ele e fala assim, eu quero que você me fale o que você acha desse texto, qual que você acha que é o problema, o que você acha que eu estou falando aqui, o que você acha? O outro, gente, como leitor, por mais que ele não tenha os nossos conhecimentos técnicos, os conhecimentos do professor, ele vai conseguir te ajudar, de certa forma, falando assim, eu entendi sobre o que você quis dizer, mas nesse parágrafo aqui, isso aqui ficou meio confuso para mim. Ele não tem a habilidade técnica, mas ele consegue perceber como leitor o que está estranho. E você relê, tenta refazer e por aí vai, tá bom? Isso é uma dica para você fazer também a sua redação, não deixar. O importante não é que, mas tem que ser sempre no... Gente, pratique. Tem que praticar. A redação é prática. A prática leva à perfeição. Tudo bem? Conclusão. A conclusão, lá no Enem, ela é avaliada na competência número 5, tá? Lá no nosso curso, existe uma aula que eu falo sobre as competências e eu explico o que realmente é avaliado dentro dessa competência. Gente, a competência número 5, ela vai avaliar qual é o projeto de intervenção que você deu para a sua redação. Olha só. Fechamento das ideias, solução concreta para o problema. Algumas pessoas chamam de nova tese, que é a solução, que é a proposta para a mudança do panorama. Vamos lá. O que a competência, lá no Enem, o que a competência 5 avalia? Eles escrevem dessa forma, o projeto de intervenção que o aluno dá na sua redação. Tudo bem? Então, a conclusão, eu falei para vocês que ela pode ter 2 parágrafos. Ela pode ter 2 parágrafos, tá? Um desses é o projeto de intervenção e o segundo é para retomar a tese. Já vou explicar. O que é essa solução concreta que eu falo aqui? Não adianta você chegar no seu texto e o seu corretor ler o seguinte: é necessário fazer ciclofaixas para a melhoria da mobilidade urbana. Que é necessário fazer isso? Eu sei. Eu quero saber como. De onde vai vir o investimento? Quem vai fazer? Qual que é o nome do projeto? Quem serão os envolvidos? Ou seja, existe uma série de perguntas que você deve responder no seu projeto de intervenção. Isso eu explico ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Então, aqui na solução concreta, você tem que pensar o seguinte: como? Como que eu soluciono esse problema? Tudo bem? Gente, solução concreta não é falar é necessário investimento no transporte público. O que é necessário eu sei, amor. Eu quero que você desenvolva isso para mim. Eu quero que você coloque como. A verba, é necessário que haja um projeto chamado Mobilidade nas Cidades. Dá um nome para o projeto. Tudo bem? E esse projeto vai ser feito pelo Ministério do Transporte, mais não sei quem, não sei o que, ou ONGs que trabalham com a questão da mobilidade urbana. E esse projeto vai ser desenvolvido nas escolas, ou seja, você tem que falar quem vai fazer, aonde vai fazer, de onde vem a verba, dê nome para o projeto. Tenta deixar ele o mais detalhado possível lá no seu texto. É isso que vai fazer a sua nota na competência ser máxima. Por que os alunos têm tanta dificuldade na competência 5 em tirar nota boa? Porque eles não fazem um projeto de intervenção de forma concreta, da forma que a prova pede, gente. Tudo bem? E aqui alguns chamam isso, de nova tese, ou seja, o problema existe, a solução é tal. Então, essa nova tese é a solução, é a proposta que você vai dar para mudar este panorama.
Tudo bem? E aí eu falei aqui, ó, que tem um segundo parágrafo, que ele é bem curtinho, 2, 3 linhazinhas, que é só para retomar a tese. O que é a retomada da tese? Lembra que você começou o seu texto com a tese falando sobre o problema para o seu leitor? Você vai terminar o seu texto retomando este problema com outras palavras. Tudo bem? Não é escrever a mesma coisa, não com as mesmas palavras, você vai falar a mesma coisa com outras palavras. Por quê? Por que isso é importante? Porque você mostra para o leitor que você começou o texto falando algo e você fechou o texto com a mesma opinião, ou seja, você foi coerente ao longo do seu texto. Tudo bem? Então, você começa o texto falando sobre um problema, você termina falando sobre este mesmo problema com outras palavras. Isso eu explico detalhadamente lá na nossa aula de como fazer a conclusão. Tudo bem? É que a questão aqui eu tô passando mais a estrutura bruta mesmo da redação. Sem isso daqui, não adianta você estudar todas as partes. Você tem que entender parte por parte primeiro, para depois estudar detalhadamente cada um. Tudo bem? E depois que a gente vê isso, e agora, professora? O que faço eu da minha vida? Aprende, que eu ensino como organizar o pensamento e aplica as técnicas aprendidas ao longo do seu texto. Gente, depois que você sabe a estrutura, é muito importante que você aprenda a organizar o seu pensamento. Eu dou uma aula sobre isso, tudo bem? E aplique as técnicas. Lembrem-se, redação é técnica, redação não é dom. As pessoas acham que precisa de inspiração para fazer uma boa redação. Nada disso. Tudo bem? Um dos meus alunos foi o Josen. Não sei se vocês conhecem o Josen Conjeta. Ele foi primeiro lugar em medicina na USP. Ele foi aluno da nossa plataforma ao longo de 2 anos, até a aprovação dele. E ele tinha uma estrutura fixa de redação. E é importante que você entenda isso. A redação ela é uma estrutura fixa, ela não é dom. Você simplesmente vai desenvolvendo a respeito do problema. Então, apresenta o problema, dou o argumento, dou a solução. São 30 linhas, não fique desesperado, tá? A redação ela é uma técnica, aprende, aplica. Você vai se dar super bem, garanto a você, tá bom? E claro, gente, já entra lá nesse canal maravilhoso, youtube.com/redação e gramática. Tem que se inscrever nesse canal, gente. Esse canal Sucesso Universal Mundial. O que, produção? O que? Acabei de receber informação quente. Galáxia inteira, todas elas, é o canal Sucesso, tudo bem? Tem também a nossa fanpage lá no Facebook e esse Instagram aqui, onde eu mostro toda a minha sensualidade, toda a minha garbo e elegância para você, tá bom? Não deixe de entrar lá no nosso site, conferir todos os nossos cursos completos, tanto para Enem, quanto para vestibular, quanto para concurso público. Temos as nossas turmas lá dos extensivos para vocês, com curso de correção de redação, tem tudo lá bonitinho, perfeitinho para você. Só não é aprovado quem não quer estudar. Tá, aproveita, começo do ano, tá aí. Bora estudar, foco. Lembrem-se já, as pessoas falam assim, ai professor, é muito difícil ser aprovado, ai são poucas vagas, ai eles só abrem 30, 60 vagas, você precisa de uma só, você não precisa das 60 não. Foca na sua vaga, que é uma só, beleza? Confia em você, confia no seu potencial, foca nos estudos e bora ser aprovado. Conte sempre comigo. Um beijão nesse seu coração, até o nosso próximo encontro e tchau!